Eu vi essa semana num jornal, um jornalista, acho que era jornalista da Folha, agora não sei onde é que ele está, né? O Gilberto Dimenstein, escreveu uma matéria e falou: o brasileiro é um cidadão de merda. Então eu, na qualidade de brasileiro, queria dizer que merda é ele. Vamos devolver o insulto, né? Já para a gente nivelar o negócio, né? Eu não sei, uma coisa que é interessante é o seguinte: eu não sei quando essas pessoas falam isso, se eles consideram que eles são brasileiros também, e quando ele fala que o brasileiro é uma merda, ele está se incluindo no negócio. Provavelmente não, né? Esse tipo de esquizofrenia ele é mesmo comum. Ele diz que o brasileiro é um cidadão de merda pelo seguinte, porque o brasileiro aconteceu, eu acho que ele usou esse exemplo aqui, aconteceu o caso da Boate Kiss, né? E agora aconteceu de novo o caso do Flamengo, né? A pira incendiária contra a população em geral. Aí, como o brasileiro, que é um cidadão de merda, não se mobilizou, não protestou, as coisas ruins continuam acontecendo no Brasil. Aí teve o negócio da barragem da Vale uma vez, e teve o negócio da barragem da Vale de novo, e o brasileiro não protestou da primeira vez, e agora, né, acontece de novo. Então o brasileiro é um cidadão de merda porque ele não vai lá protestar contra o seu próprio país. Bom, primeiro eu queria dizer que isso daí é uma conversa típica da burguesia, né? A burguesia superpoderosa julga o povo, coisa que eles não têm direito de fazer, né? Veja-se o que é a burguesia brasileira. É uma das coisas mais asquerosas que você pode encontrar na face da Terra. Veja-se a Vale, por exemplo. Ele é um jornalista que passou a vida dele atacando os movimentos populares, criticando as organizações sindicais e tudo mais, desmobilizando o povo. E agora que os capitalistas produziram esse desastre, ele vem acusar o povo que ele ajuda a desmobilizar, sempre ajudou, na qualidade de jornalista de um jornal direitista como era a Globo, como era a Folha, sei lá onde está agora, mas não deve ser nada melhor. Ele sempre ajudou a desorganizar, desmobilizar e jogar para baixo a consciência popular. E aí, a hora que acontecem essas coisas, ele vem e fala que o brasileiro é um cidadão de merda. Ele, logicamente, como todo burguês brasileiro, está pensando nos países estrangeiros, né? Porque a classe média alta e a burguesia brasileira, eles acham que eles não são brasileiros, que eles são de outro país. Só que uma coisa que ele não sabe, ou pelo menos ele procura ignorar, é que nos outros países, né, a pressão da população sobre o governo é o resultado de muitas lutas contra a burguesia. Não é um problema de cidadania em geral. Se você vai em qualquer país desenvolvido, os sindicatos, embora muitas vezes eles sejam corrompidos pela burguesia, eles são sindicatos poderosos, porque a classe trabalhadora dos países desenvolvidos, pela própria natureza econômica desses países, tem muito mais capacidade de organização, tem maior cultura, né? Tem que levar em consideração que a reação política num país é determinada também pela cultura geral no país. E a cultura geral no país é determinada pelo investimento que é feito pelo país na educação das pessoas. Logicamente que um país de analfabetos pode se mobilizar, pode fazer uma revolução, pode fazer grandes coisas. A Revolução Russa foi feita por uma classe operária analfabeta. Mas nós temos que entender que, logicamente, que a participação política de um país de miseráveis e analfabetos, no dia a dia, numa base cotidiana, é muito menor do que num país de pessoas mais instruídas. E que essa instrução não tem nada a ver com o fato do cidadão ser um cidadão de merda ou não. Tem a ver com o nível econômico daquele país, né? O nível econômico levou os trabalhadores a se mobilizarem, se organizarem como uma consequência desse desenvolvimento econômico.
Senão a gente teria que tirar a conclusão de que os países ricos, a classe operária é mais organizada. Não é que a classe operária é mais organizada nos países ricos, mas sim que a classe operária é mais organizada e por isso o país é rico, que é absurdo, né? Na realidade é o contrário. O desenvolvimento capitalista levou à criação de uma classe operária forte, de uma classe média mais culta também, e isso daí leva a uma maior mobilização e uma luta política mais intensa. Coisa que no Brasil é muito mais deficiente. Então, você vê, né? Eu, normalmente, quando eu vejo essas declarações, isso aqui é a segunda, né? Logicamente que o Dimenstein está surfando na onda do ministro da Educação, o colombiano, né? O rato colombiano que falou que o brasileiro é um canibal, turista canibal, e que é por natureza, um ladrão, né? Eu espero que em algum momento haja uma grande mobilização no país, botem esse cidadão para fora do país. E eu acho que todos os que imitam isso daí deveriam receber o mesmo destino. Agora vai se criar uma onda de ofender o povo brasileiro, né? No momento que no governo os ilustrados, os supostos intelectuais, as pessoas educadas, de dinheiro e tudo mais, que viajaram para o interior, colocaram, né, esse jumento falante que é o Jair Bolsonaro. Um troglodita, um canibal, ele, né? Um verdadeiro selvagem. Então, agora que o selvagem está no governo, colocado por todas essas pessoas maravilhosas, as pessoas maravilhosas ficam falando que nós é que somos os selvagens, né? Nós, os brasileiros. É uma coisa para se revoltar, né?